Bom dia, com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco em mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Atos capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com a sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E o tema deste cafezinho é o afastamento de Deus e a destruição. O capítulo 4 termina com a igreja maravilhada pela manifestação do poder de Deus. Deus havia capacitado cada um para anunciarem a sua palavra com coragem. A igreja cada vez mais estava crescendo. Havia sede para orar, para aprender a palavra de Deus, e os apóstolos, cheios do poder de Deus, continuavam pregando e testemunhando a ressurreição do Senhor. Agora temos uma igreja registrada por Lucas que não só crescia em oração e palavra, mas em comunhão, crescia em solidariedade. As pessoas que tinham recursos financeiros, como terras e casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos. A igreja estava se expandindo, mas também era necessário o alimento cotidiano para todos. O coração do povo, o espírito voluntário se prontificou a ajudar. Um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que significa filho da consolação, vendeu um campo que tinha e trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Barnabé era primo de João Marcos de Jerusalém. Este futuramente seria um dos melhores amigos e conselheiro de Paulo. Uma igreja crescendo e a santidade de Deus no interior da comunidade formada através do Espírito Santo. Barnabé e Ananias fizeram a mesma coisa. Ambos venderam a propriedade e levaram o dinheiro à comunidade. Ambos colocaram aos pés dos apóstolos. Duas ações parecidas, mas a de Barnabé carregava sinceridade, enquanto a de Ananias e sua mulher carregava mentira. É importante entendermos que não havia nenhuma ordem dos apóstolos para os cristãos venderem suas propriedades, nem exigindo que todos os seus recursos, a partir daquele momento, seria exclusivamente para a obra missionária da igreja. A comunhão econômica descrita por Lucas era por causa da graça operando livremente no coração de cada pessoa. Cada oferta era apresentada segundo aquilo que decidiram oferecer. Ananias reteve parte. A palavra reteve é a mesma tradução que aparece na tradução grega do Antigo Testamento na Septuaginta, quando conta o pecado de Acã em Juízes 7. A mesma avareza e um desejo de manter uma falsa imagem de santidade. Ananias poderia ter vendido a sua propriedade e entregado apenas parte do valor, declarando com sinceridade sua contribuição. É muito importante entender este texto, pois ele nos traz clareza em relação a inúmeras dúvidas que surgem no meio cristão sobre vender o que tem e da igreja ficar sem nada. Não é isso que Deus ensina, não é isso que esse texto, a palavra relata. Aqui, o apóstolo está condenando a tentativa de usar a oferta para sustentar uma aparência de sinceridade no serviço cristão. O gesto de depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, no capítulo 4, verso 35, no verso 37, no capítulo 5, verso 2, carrega o significado público de transferência. Naquela cultura antiga, quando alguém fazia uma oferta ou presente a uma autoridade, mestre ou líder, o valor não era entregue diretamente nas mãos, mas colocado no chão aos pés da pessoa, simbolizando total submissão e desprendimento. Todos estes recursos era para repartir de forma justa, garantindo que nenhum membro da comunidade passasse necessidade. Ananias e Safira administraram aparências de sinceridade e santidade, mas esconderam a verdade por trás de seus atos. Tanto Ananias como sua esposa foram cúmplices na mentira. Tiveram comum acordo e partilharam do mesmo fim. Amar uma pessoa não significa concordar e ajudar a pessoa a esconder uma fraude ou pecado,
mas sim adverti-lo contra seu erro para que se arrependa e seja preservado daquilo que pode o afastar da verdade, que pode o afastar de Deus. A semelhança entre o pecado de Acã e de Ananias e Safira é exatamente na ocultação. Queria continuar pertencendo ao povo de Deus, sustentando uma mentira, sob mentira. Acã roubou o que foi proibido por Deus. Ananias não tinha obrigação de vender sua propriedade e entregá-la, mas decidiu por vontade própria fazer. Ananias e Safira morreram não por ter pecado e ficado com a parte do dinheiro da venda de sua propriedade, mas por terem mentido ao Espírito Santo, sustentando a forma de um ser humano que pensa que pode fazer o que quer fora do conhecimento de Deus. A disciplina recebida pelo pecado foi necessária para mostrar que a igreja e o corpo de Cristo estava crescendo, e o Espírito Santo é o próprio Senhor que habita em cada cristão. Deus te abençoe.